Amados irmãos, já estamos aqui com o nosso professor e amigo, irmão Luiz Carlos, para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2023, estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na aula passada, nós comentamos a lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Esperamos que os irmãos tenham gostado, tenham sido edificados. Esperamos que tenha acrescentado algo a mais no trabalho pedagógico de vocês na escola dominical. Então, Luiz Carlos, vamos dar início orando, pedindo a bênção do Senhor para este nosso bate-papo. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para mais esse bate-papo, que seja edificante para o nosso crescimento e para o nosso preparo para o ensino da aula no próximo domingo. Deus, nós queremos louvar ao Teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito. Queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, por podermos nos debruçar sobre ela para aprender na Tua lei, acerca dos Teus mandamentos, do Teu testemunho. Queremos rogar a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, para que venhamos a ter iluminação no nosso conhecimento, no nosso entendimento, para que as maravilhas da Sua lei, Senhor, sejam reveladas a nós. Pai, nos ajuda, nos dá inspiração e graça, que nós Te suplicamos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos apresentar aqui o tema da nossa lição, a lição de número 2, que será estudada em nossas escolas bíblicas dominicais no dia 8 de outubro, e que traz como tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo está em Gênesis 17, versículo 4, e diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E a verdade prática diz o seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Só essa verdade prática, né, Luiz Carlos? Já diz muita coisa. É o coração de tudo que nós vamos estudar, né, nessa lição. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Muito bem. E a leitura bíblica em classe a gente encontra em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, e em Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 8. Os objetivos da nossa lição são 3. E assim, irmão Luiz Carlos, eu queria até orientar, eu acho que a maioria dos professores sabem, mas que cada um desses objetivos correspondem a um dos tópicos da lição, né? É importante entender essa relação. O primeiro objetivo é explicar a natureza missionária de Deus. O segundo é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E o terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Muito bem, irmãos, vamos então para a nossa introdução. A gente não vai se demorar na introdução, vamos apenas apresentar aqui os termos em destaques, né? E aí ele vai nos falar que a palavra transcultural traz a ideia de transpor barreiras. E nós já estudamos isso na lição anterior, né? O significado de transcultural. Também vai nos apresentar a questão da interação com todos os grupos étnicos
da terra, né? Nós estudamos também que existem cerca de 24 mil etnias em todo o globo, passada. né? Foi. E que fazer missões transculturais implica pensar em cada uma dessas etnias, em cada um desses povos. Nós vamos ver também, na lição, e a introdução apresenta isto, né, como Deus começou esse projeto, né, a execução desse seu projeto, desse seu intento, que já é desde a eternidade, não é uma coisa, né, que foi um plano B, como nós sabemos. Ele começou através de uma família, a família de Abraão. Nós vamos aqui nos aprofundar um pouco mais na história de Abraão, né? Depois desta família, e o intuito era abençoar através de uma família todas as famílias da terra. Famílias da terra. Muito bem. De Abraão, né, sua família, veio depois a formação de Israel, e de Israel, através desta nação, deste povo que Deus preparou, veio Jesus, e finalmente a igreja, né? Então nós vamos concluir que a base da missão ou das missões transculturais reside na natureza e no caráter de Deus. Muito bem. Mesmo. Bom, Luiz Carlos, nós vamos avançar já para o primeiro ponto. E no primeiro ponto nós temos, ou tópico, né, nós temos como título a natureza missionária de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora para o nosso primeiro tópico, que tem como título a natureza missionária de Deus. E o nosso subtópico, o primeiro, traz como título a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Eu queria que você dissesse para nós, irmão Luiz Carlos, como foi ou como é que se revela essa natureza missionária de Deus dentro do chamado de Abraão. Ok. Nos relate aí do início, faça um pouco do resumo da história dele e mostre isso como se revela. Ok. O ponto da lição está dando uma ênfase à natureza missionária de Deus. Os irmãos viram como na queda, Deus não vai deixar o homem à mercê de si mesmo, simplesmente abandoná-lo, mas ele propõe uma maneira de redimir o homem por meio de um descendente da mulher, né? Semente da mulher. Posteriormente, no relato do Gênesis, no capítulo 12, capítulo 11 e 12, nós temos duas histórias distintas. Nós vemos, por exemplo, ali a história de Nimrod e como os homens se reuniram para construir uma grande torre. O cerne daquela reunião era a incredulidade. Os irmãos percebem que a ideia por trás da torre é tornar o nome dele célebre, não confiança na promessa de Deus, que Deus havia dito que não destruiria a terra novamente por meio do dilúvio. Então eles não confiam na promessa e eles estão buscando autonomia, se distanciando de Deus. Percebe que parece que a Bíblia está fazendo uma nova leitura da queda, porque na queda, quando Deus propõe ao homem que ele tem providência no Éden, e que a tentação seria o homem buscar provisão para si mesmo, estar independente de Deus e alcançar e ser célebre, né? Ou seja, sereis como Deus, ali também em Nimrod estava o mesmo pecado se repetindo novamente. É o homem transpondo a palavra de Deus, é o homem construindo uma torre para si mesmo, ou seja, buscando provisões para si, e é o homem querendo elevar o seu nome acima do nome de Deus. O que é que isso tem a ver com Abraão? Tem a ver que quando o texto vai terminando, ali na queda, na dispersão, ele já trata da casa de Abraão e ele aponta para Abraão. Quando você começa o capítulo 12, você vai ver que em Abraão, no meio da idolatria, Deus se revela a ele. É Deus indo do meio da idolatria, daquele mundo pagão, ali é Ur dos Caldeus, e Deus convocando aquele homem para si, chamando para si. O sai aqui, sai da tua terra, da tua parentela, é Deus convocando ele. Uma coisa curiosa é que disse que naquele período
Só naquela região, as pessoas já adoravam a mais de 5.000 divindades. 5.000 divindades em Ur dos Caldeus. Abraão ouve a voz de um Deus que ele nunca ouviu falar com ele e creu. Sabe o que é isso? Uma ilustração que dá para se perceber você pode ter 5.000 velas acesas. Se você colocar 5.000 velas no meio da rua, ao meio-dia, elas não iluminarão nada. Assim Abraão, no meio de 5.000 ídolos, e é dito por alguns estudiosos que a família dele manufaturava ídolos. Então, no meio de 5.000 ídolos, Abraão ouve a voz de Deus e atende ao chamado. Esse chamado era para uma missão muito profunda, onde faria com que, por meio de Abraão, o Senhor lhe daria descendente, uma família sobremaneira grande, porque ele diz a Abraão que seria como as estrelas do céu ou a areia do mar, e através disso, Deus abençoaria as famílias da terra através de Abraão. Nós temos aqui, assim que a partir de uma família, Deus providenciou salvação para o mundo inteiro. Note que tudo isso parece estar profundamente vinculado ao projeto de Deus, a esse trabalho de Deus, porque não é o homem que está buscando Deus, é Deus que está buscando e provendo meios de resgatar o homem. Uhum. E esse caráter de Deus é revelado no próprio indivíduo, porque por meio de uma família que resolve renunciar à sua história, à sua família, né, abandonando tudo isso para seguir um projeto de Deus e peregrinar em desertos, a partir dessa obediência desse casal, Deus vai ampliar o projeto, onde ele vai trazer uma nação, por meio dessa nação, trazer o Cristo. É o mesmo visto, eu não quero ser um antecipalista, né, que nem eu tinha um professor no curso de teologia que chamava alguns alunos de antecipalista, que é quando eles queriam ir logo para outras referências, mas sem querer ser, é um exemplo muito parecido com o de José e Maria, em abraçar o encargo de receber o Cristo. Eu vi até um teólogo esses dias dizer que o homem mais importante do Novo Testamento não é Paulo, é José. Recebeu o encargo de adotar o Filho de Deus ali, receber aquele encargo, cuidar da criança, do menino, receber tudo isso. Rapaz, aí ele disse assim, se ele não tivesse abraçado a causa, junto com Maria, todo o projeto tinha ido por água abaixo. Assim, a gente voltando aqui para o incrível como o projeto de Deus sempre esteve assim, né? Eu sei que Deus é como soberano. Como se fosse uma linha tênue. Sei que Deus é soberano e que a vontade dele é perfeita e que se realiza, né? Mas ele sempre colocou, assim, homens fracos, homens, né? Muito bom. Muito bom. Conduzir esse projeto, para fazer parte, isso. Né? É lindo isso. Poderíamos dizer que o casal mais importante do Antigo Testamento é Abraão e sua esposa, né, Sara. E o casal mais importante do Novo é José e Maria. Por meio de Abraão vem o descendente, né? E desse descendente, 2 filhos. Desses 2 filhos, uma nação. E dessa nação, a nação de Judá e as outras nações. E dessas nações, dali do núcleo, daquela família, vem o Cristo, que traz a redenção. Então, só enfocando aqui uma última frase que tem nesse tópico da lição, porque diz assim, por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Por que Deus ama missões? Porque ele é um missionário. Ele é um missionário. Lembrando, Luiz Carlos, que quando a gente usa essa palavra natureza, é a essência do ser. Né? A essência. A natureza humana, é a essência do ser humano, né? E quando a gente fala essa palavra, a gente está realmente se referindo a essa parte, né,
essencial que há naquela coisa, Isso. naquele ser. No caso de Deus, a natureza dele, né, é essencialmente missionária. A essência de Deus seria de um ser redentor. Ampliando um pouco isso, o que é essencial, por exemplo, para uma cadeira ser uma cadeira? Às vezes eu faço a pergunta: o que é essencial para uma cadeira ser uma cadeira? Alguém pode pensar, é essencial que ela seja de madeira, mas você vai descobrir que existem cadeiras de metais, de plástico, de tudo. É essencial que ela tenha uma cor específica? Não. Ela pode ter a cor que for, ela pode ter múltiplas cores, ela pode ser transparente, né, aquele acrílico, né, o vidro. É essencial que tenha 4 pernas? Também não é. Ela pode ter 3, banqueta de 3 pernas, 2, aqueles bancos fincados no chão. E o que é essencial para ser uma cadeira? O que é essencial é que ela funcione para a finalidade de você se sentar nela, se apoiar nela. É essencial. Nesse sentido, ela pode ser uma banqueta fincada na parede, como uma prateleira. Se ela for uma cadeira, ela vai servir para essa finalidade. O que é essencial para um homem ser homem é a cor, os braços, as pernas. É essencial que ele tenha vontade, liberdade, é essencial que ele tenha intelecto. Então tem uma série de fatores que estão no cerne da natureza humana. Assim eu estou ilustrando para que a gente pense sobre o que é essencial para que Deus seja Deus. E aí você pode pensar na onipotência, que é um atributo que somente Deus tem. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa de acordo com a sua natureza e propósito, né? Qualquer coisa de acordo com a sua própria natureza e propósito, o que significa dizer que há algumas impossibilidades em Deus. Por exemplo, Deus não é capaz de mentir. Deus não é capaz de negar a si mesmo, né? Ser infiel, né? De ser infiel. Deus não é capaz de ser infiel. De mudar. Exatamente, ele é imutável. Então isso é essencial na divindade. O que faz parte da essência da divindade é a soma de todos os seus atributos eternos. A soma de todos esses atributos eternos nós chamamos de glória, que é o brilho, o resplandecer de todos os atributos eternos em Deus. Isso é a essência da divindade. Na natureza da divindade, dessa essência, está o caráter do amor de Deus. E por ser amor e fiel, Deus, quando cria o homem, ele cria o homem e ele ama o homem. E nesse caráter, ele é incapaz de abandonar o objeto da sua criação. Portanto, faz parte da essência divina o ser um missionário em busca do seu povo perdido, dos seus filhos perdidos. Faz parte. E isso foi revelado desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis. Muito bem. Vamos, irmãos, avançando para o segundo subtópico, que traz como título a missão como atividade de Deus no mundo. E neste ponto, irmão Luiz Carlos, né, nós vamos ver aqui dentro ainda da história de Abraão, como Deus mudou o nome dele. A gente acha assim, algumas pessoas podem pensar que isso não tem muita importância. Seu nome é Luiz Carlos. Sim. Se eu mudar uma letra do seu nome, a letra Z, você é escrito com S, né? Vai mudar alguma coisa, né? Aparentemente não. Aparentemente não. Mas quando Deus faz uma mudança, e isso ele não fez somente com Abraão, né? Mas ele fez com outras pessoas, tem um significado, né? Há algo embutido aí. É um marco, né? Então eu queria que você comentasse para nós a importância, né? Como a revelação ela avança nesse ponto na história de Abraão e também para o projeto geral de Deus. Bom, aqui, né, na história de Abraão, mas há três fases na vida de Abraão muito distintas. Uma no chamado, e eu acredito que é essa, do capítulo 17, e a próxima é no sacrifício de Isaac. São os três marcos na vida de Abraão. 3 momentos em que foram mudados. Abraão recebe 11 visitas de Deus. Levanta, se me falha a memória, 4 altares específicos a Deus. 4 altares, 11 visitas. E essas 11 visitas estão conduzindo Abraão a um progresso.
Uhum. Cada visita de Deus, e isso é um princípio espiritual que todo cristão precisaria conhecer e guardar. Cada visita de Deus prepara o homem para a próxima visita. A primeira visita sempre o prepara para a próxima. E ele vai preparando. No contexto da história de Abraão, os irmãos vão ver que em um dado momento, Abraão deixa a direção de Deus e segue para o Egito. No Egito, Abraão vai mentir para tentar se proteger. Ele vai fazer ali um ajuste, né, com a sua esposa. E Deus, embora Abraão minta e embora Abraão falhe, Deus vai ser fiel, revelando a Faraó o que está acontecendo, que Sarai é mulher de Abraão, vai revelar que Deus está disposto a punir aquela nação inteira por causa de Sarai, que está na casa de Faraó. Então tudo isso é levantado por causa do erro de Abraão. Quase que uma nação inteira se perde por causa da falha de Abraão. Mas note, a gente está num ponto onde estamos falando sobre o caráter missionário de Deus. Note que, mais uma vez, essa queda de Abraão parece ser uma sombra da queda de Adão no Éden. Porque, novamente, o homem cai, mas Deus se dispõe a trazer uma mudança, uma restauração. Nesse interim, quando chegamos aqui, nós chegamos ao momento em que Deus o chama, né? O texto é de Gênesis 17. Observa bem o texto que diz. Gênesis, eu marquei aqui, Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. É a primeira fala de Deus, depois de algum tempo em silêncio, depois de tudo que aconteceu com a fraqueza de Abraão, em ter desconfiado de Deus. E é interessante isso, Agar, porque... Quando ele vai ao Egito? É interessante, porque quando o homem sai do caminho de Deus, ele inevitavelmente, Deus pode conduzi-lo de volta para o caminho, mas inevitavelmente ele trará consigo as consequências do seu desvio. A saída de Abraão para o Egito e contra a vontade de Deus fez com que Deus o reconduzisse de volta. Mas isso não tirou de Abraão a consequência. Ele trouxe uma Agar, né? Ele trouxe uma Agar para a história. E essa Agar, a gente sabe, vai trazer problema para ele posteriormente. Então, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então veja que a fala de Deus, quando Deus se manifesta a ele, anda em minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo, você precisa andar de acordo com a minha palavra, em minha orientação. E aí ele fala no segundo verso, porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais teu nome de Abrão, mas de Abraão será teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Veja que quando Deus perdoa, esquece e credibiliza, né? Deus perdoa, esquece e credibiliza. E uma outra coisa notória aqui, a gente tem o costume de dizer que Deus renovou a promessa. Reafirmou, né? Deus nunca renova a promessa. Porque o que Deus fala, ele falou e pronto. Deus renova a nossa fé, reafirmando a sua promessa. E aqui, veja o caráter missional da atividade de Deus, chamando Abraão, colocando ele de novo no trilho e dizendo, você vai ser pai de multidões, reafirmando que as famílias da terra seriam abençoadas e alcançadas por causa da obediência de Abraão. Então o chamado de Deus é, anda em minha presença e ser perfeito. E Abrão quer dizer pai engrandecido, pai né? Engrandecido, pai exaltado. Grande, pai exaltado. E Abraão é pai de multidões. Pai de multidões. Isso é interessante, né?
porque a Bíblia vai dar um novo nome também para ele no Novo Testamento, né? Ele vai ser chamado de pai da fé. Ou, como algumas traduções dizem, né? Pai dos que creem. Pai dos que creem. A questão é que Abraão creu e foi justificado por crer. Ele foi justificado. E ele é um retrato da redenção que acontece na vida do cristão. Porque é por meio da fé que o cristão deposita em Cristo que também ele é justificado. É por meio da fé. Então, o primeiro modelo que temos é Abraão. E ele ainda é um exemplo para nós. Porque da mesma forma que Abraão saiu de sua parentela, da casa do pai, foi para onde o Senhor mostrou, da mesma forma nós também saímos do mundo, dos apegos com o mundo, e estamos andando na terra de nossa peregrinação, no deserto, estamos andando na terra das riquezas insondáveis de Cristo. Nós estamos andando, né, e conquistando mais das riquezas de Cristo à medida que andamos com Deus e nos aproximamos dele por meio da fé. Irmão Luiz Carlos, eu achei interessante aqui no comentário da lição, quando o autor ele diz que Deus é o maior protagonista das atividades missionárias, né? Eu também gostei aqui. Linda essa expressão. É muito lindo, né? Porque o protagonista é aquele que faz o papel principal numa história. Exatamente. Né? E aí nós vamos ver, assim, usando a imaginação, como Deus é aquele que está pensando e agindo constante e continuamente a favor de missões, ou em favor, né, dessa atividade missionária. Exatamente. Chamando você vai para ali. Ontem nós conversamos com um missionário aqui, inclusive, irmãos, em breve nós vamos postar o vídeo com nosso bate-papo com o missionário Robert Van, né? Maravilha. E Deus chama um lá do mundão mesmo, das drogas, liberta, transforma, envia para outras nações, né? E coloca no coração de outro o ensino, o ministério do ensino, e é Deus movendo, né? E Deus usa vários meios, né? Por exemplo, eu estava ouvindo o testemunho do missionário Ronaldo Lindório, e ele disse que a mãe dele, desde criança, ela tá ali dando um banho nele, arrumando, aí a mãe dele cochichava no ouvido dele: meu filho, não há obra mais gloriosa do que missões, não há coisa mais sublime do que seguir um chamado missionário. Então a mãe dele já inculcava na mente dele isso, e hoje ele é um grande missionário aqui no nosso país, né? Um grande missionário. Certo. Só mais uma coisa, Luiz Carlos, que eu acho que a gente tem que avançar. Essa ideia do protagonismo, né? Eu tenho enfatizado bastante essa questão do protagonismo de Deus. Eu lembro de uma frase que eu disse há muito tempo, eu não sei onde eu ouvi, mas que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, né? A cruz está no coração, encravada no coração de Deus desde antes da eternidade. Oi. Então Deus está projetando, planejando, quer dizer, se nós pensarmos bem, nós só estamos aqui falando das Escrituras porque alguém pregou para a gente, ou alguém pregou para os nossos pais. Mas antes disso, alguém pregou para eles. Mas antes disso, alguém estava trazendo o Evangelho aqui para o Brasil. Mas antes disso, alguém estava espalhando o Evangelho pelo mundo. Mas antes disso, alguém estava resgatando a Bíblia das entranhas do paganismo. Entendeu? Mas antes disso, alguém estava derramando sangue para trazer e manter a tradução da Bíblia na língua do povo. Então, se nós olharmos para trás, isso era nós vamos ver Deus levantando homens e colocando eles à disposição na sua obra. Então, Deus é de fato, o maior protagonista das atividades missionárias. Não são as nossas estratégias, os nossos mecanismos, os nossos meios, mas são os meios de Deus empregado no seu reino e fazendo a sua obra prosperar. Então, quem é o maior modelo missionário? O maior modelo missionário é o próprio Deus. Né? O principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento.
Só para a gente encerrar, acho que esse é a terceira subdivisão, né? O nosso modelo missionário. Porque aí ele encerra o segundo ponto, o segundo subponto, né? Com essa conclusão. Por isso, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E aí o terceiro ponto dá continuidade. Isso. E amplia, né? Amplia. E o que nós poderíamos, assim, acrescentar? Porque aqui eu acho que ele vai deixar um pouco a história de Abraão e aplicar. Né? Fazer uma aplicação. Se nós observarmos, o Antigo Testamento tem uma revelação progressiva da obra da redenção. Eu já apontei aqui, Gênesis 3,15, vai seguindo, nós vamos ver Deus falando com Enoque, se revelando a Enoque. Nós vamos ver Enoque sendo um pregoeiro da justiça. Nos tempos de Enoque, talvez a vida de integridade dele tenha influenciado Noé, né, para ser um homem que andava com Deus também. Nós vamos ver Abraão surgindo na história. Nós vamos ver o Senhor trabalhando no coração de Jacó. Nós vamos ver de Jacó de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó e Esaú. Deus trabalhando no caminho de Jacó e transformando. De Jacó, nós vamos ver José sendo levado para o Egito para cumprimento da profecia que ele deu a Abraão: a tua descendência será peregrina em terra estranha. Nós vamos ver Jacó envelhecendo, né? Morrendo lá no Egito, abençoando os filhos e apontando para um filho que sairia da casa de Judá e cujo cetro, com o cetro dele, ele regeria todas as nações. Aí nós temos Êxodo, o povo sofrendo e Deus trabalhando uma libertação por meio de Moisés. Moisés vai ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas ele mesmo, em Deuteronômio capítulo 16, se me fala a memória, ou acho que é capítulo 16, ele vai dizer assim: após mim se levantará um profeta maior do que eu. A ele ouvi. Os irmãos observarem, esse profeta é Cristo. E o Novo Testamento vai fazer questão de comparar Cristo a Moisés o tempo inteiro. Por exemplo, lá quando Moisés vai... aquele capítulo em que Moisés vai lá para o poço de Jacó, e ele luta com os pastores de Midian, e o capítulo começa com ele indo para lá para o poço, por volta de meio-dia. Como é que se diz? Ele luta com os pastores e o capítulo termina com relacionamento, porque termina com o casamento dele. Vai lá para João, capítulo 4, para ver se não tem a mesma história. É legal. É Jesus indo até o poço de Jacó, conversando com uma mulher que já tinha 5 relacionamentos, e o sexto era provavelmente fruto de infidelidade conjugal. E o assunto ali é Jesus pleiteando a alma dela, oferecendo uma água que mataria a sede dela. Aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E como é que o assunto termina? Relacionamento. Porque diz assim: tu tivesse 5 maridos, o que tem agora não é teu. E Jesus propõe a ela um verdadeiro e genuíno relacionamento com ele mesmo, restaurado. É por isso que o capítulo encerra com relacionamento. A Bíblia diz que ele permanece lá em Samaria por muitos tempos, e as pessoas de Samaria, todas, dão testemunho. A samaritana diz assim: já não é mais pelo que você diz que nós cremos, mas nós mesmos temos visto e ouvido que ele é o Cristo de Deus. Então, se nós observarmos a Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro, faz uma revelação progressiva do projeto de Deus em redimir o homem, resgatá-lo de sua imundícia. Uma outra prova, e eu quero finalizar com ela para a gente não se estender, é Ruth. No livro de Ruth, isso acontece também. Nós vamos ver ali que Noemi, né? Noemi, ela vai, o esposo dela, os filhos, eles vão para uma outra terra distante e sai de Belém, né, até a casa do pão, lugar onde havia providência. Se você observar direitinho, é dito que ele sai por causa da fome, mas o texto mostra que ele sai por medo de que haja fome. Não é que estava com fome, não é que a terra estava infértil. Ele sai com medo. E quando ele sai desse caminho, sai dos caminhos do Senhor e vai para esse mundo, para Moabe, que é a terra da maldição, né?
é uma representação e uma figura da carne. Eles vão para Moabe e Malom e Quilion se casam. Passam, se me falha a memória, 10 anos. E em 10 anos, elas nunca conseguiram dar filho. Uhum. Isso não é interessante? Porque a carne não pode frutificar. A carne não frutifica. Quem frutifica é o espírito. A carne para nada aproveita. Então elas não geram. É quando ela volta. Lá tem morte, lá tem dor e sofrimento. E aí eles voltam porque a terra do pão está prosperando novamente. Aí eles, essa não é Noemi, ela não me chama Noemi, me chama Mara. Né? E ali nós vamos ver a parábola do amor redentor de Deus. Uhum. Deus trazendo alguém que era de Moabe, que era tido por Deus como um povo amaldiçoado, mas esse alguém que sai de Moabe, chega lá, vai aprender aos pés, né? vai ser alimentada e receber a providência aos pés de um Redentor, e no final, esse Redentor, as falas dele parecem ir conquistando o coração dela. Você pode observar, se você observar aquilo dali, Ruth, à luz da expressão de uma pessoa que vem do mundo e se aproxima de Cristo e ouve o testemunho de Cristo, a última etapa, quando ela está ali aos pés de Boaz, quando ela olha para ele e diz assim, agora o Senhor falou ao meu coração. É o Espírito de Deus convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo, e agora ele se derramando perante Cristo. Uhum. E agora o último capítulo de Ruth encerra com o quê? Com um casamento. E é interessante, a história todinha termina com um casamento apontando para quem? Para Davi, de onde vai vir o Cristo, cujo reino nunca terá fim. Então há uma progressão em todo o Antigo Testamento. A gente poderia pensar aqui, irmão, Josué, em qualquer livro da Bíblia, qualquer livro do Antigo Testamento, estaria apontando para o Deus missionário e o projeto dele de revelar a redenção ao mundo. Irmão Luiz Carlos, a gente lê sobre missões e ouve relatos e vê que há muitos missionários que se destacaram, que fizeram um trabalho assim esplêndido, né? Temos também agências missionárias, bases e tal, mas será que esses, assim, apesar do seu merecimento, né, do crédito que merecem, eles seriam um modelo assim que realmente nós devemos seguir, né? Assim, não, seguir no sentido de ter como padrão. Ter como padrão, como referência. Bom, os projetos, os homens, tudo isso devem servir para nos encorajar, nos estimular, nos orientar. De diversas maneiras eles podem nos ser úteis. Mas o grande projeto, o principal modelo, é o próprio Deus. O próprio Deus. Uhum. Cada indivíduo missionário, cada cristão, tem que ter como fundamento esse amor de Deus e esse projeto de Deus em redimir e resgatar o homem. Os nossos ajustes, os nossos projetos, todos eles têm o seu valor. Tem o seu valor. Mas o grande modelo final e último é o do próprio Deus. No final das contas, a única palavra que liberta o homem de sua condição é a palavra da cruz. Uhum. O único e o chamado do evangelho é o chamado ao arrependimento. Então, todas essas mensagens, o coração da mensagem evangelizadora, missionária, está no próprio Deus e no que ele dispôs nas Escrituras para a salvação do homem. Entendeu? Qualquer outro ajuste será meramente um ajuste. A gente não pode inverter a ordem, né? Dar mais valor ao, como é que se diz, ao método e ao mecanismo, ou às agências, ou às pessoas, do que ao coração da obra de Deus. Isso é que tem que estar no coração do cristão, aquilo que está no coração de Deus. Deus, ao longo da história, enviou muitos, né? Muitos missionários, né? Assim, no sentido de que cada servo seu, os profetas, aqueles que
Deus levantou no Antigo Testamento, eles foram também enviados por Deus, né? Isso também. Para o cumprimento dessa missão. E por último, ele enviou o próprio Filho, né? Exatamente. Vale fazer só um ajuste, visto que nós estamos em escola bíblica, e alguns professores podem pegar esse gancho, né? E usar como é que eu posso dizer? As pessoas têm um costume. Usar esse mecanismo, essa fala, esse gancho, e falar assim que Deus, por exemplo, buscou. Eu já vi pessoas fazer isso, né? Deus buscou homens na terra e confiou a eles essa obra da redenção. E até tem uma música de um cantor pentecostal, um cantor conhecido, que ele canta que Deus enviou Abraão, mas Abraão mentiu, enviou Jacó, mas Jacó enganou, enviou... Não, gente, Deus não enviou ninguém para salvar, não. Nenhum desses homens que Deus enviou foi para salvar, mas para serem instrumentos que preparariam a terra para o projeto de Deus. A ideia de Deus sempre foi Cristo. Cristo sempre foi o plano A. Nenhum desses homens poderia redimir a humanidade. Nenhum. Eles são meios que Deus está utilizando para preparar o mundo para a chegada do Cristo. Cristo está no princípio do plano de Deus. Ele não é um plano B, ele é o plano A de Deus. Plano A. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, agora no segundo ponto, que traz como título Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos falar de um dos atributos de Deus, né? Sempre a gente tem procurado trazer aqui para que os professores e todos os irmãos, porque estas aulas não vão ser somente para professores, mas todas as pessoas interessadas podem, né, ter aproveitamento com elas. E nós vamos sempre destacar as doutrinas bíblicas que realmente ficam evidentes em cada lição. E aqui, irmão Luiz Carlos, mais uma vez, temos a doutrina de Deus, a teontologia. Teontologia, como expressando o caráter de Deus, o caráter de amor de Deus, né? Uhum. E temos a soteriologia, também aqui inclusa no segundo ponto da lição, né? Segunda divisão. Pronto. Eu gostaria que nesse primeiro ponto, né, você falasse desse atributo de Deus, tá certo? Que é o amor, né? A Bíblia mostra, a lição já começa apontando para isso, né? Que Deus é amor. João 4, 8 e 16. Na verdade, no Novo Testamento há 3 grandes designações sobre a natureza de Deus. É dito no Evangelho de João que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. Aí Jesus fala, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Também é dito que Deus é luz, ainda que na primeira epístola de João. Deus é luz e nele não habita trevas alguma. Isso, quando fala que Deus é Espírito, está relacionado ao âmbito da adoração, né, que Deus é adorado por meio de pessoas cujos corações foram regenerados e tem essa realidade espiritual de experimentar uma comunhão, uma intimidade com Deus e, portanto, o solo da genuína adoração acontece na existência do indivíduo, né? A adoração não é nem no monte, nem no templo, mas na vida, né? Uma vida genuinamente entregue a Deus, exposta diante dele. Deus é Espírito. Em João, na primeira epístola, ele diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Nisso ele está falando de trevas como um irmão que não manifesta amor pelo outro, ou que ainda vive na obscuridade de uma vida pecaminosa. Aí ele fala que eles ainda estão em trevas. Aí ele mostra que Deus é oposto a isso. Nele não há trevas. Quer dizer, Deus não compactua com o mal. Então, e aí, no capítulo 4, ele apresenta Deus como Deus sendo amor. É muito difícil a gente dar uma designação sobre o que é amor. Poemas, você pode criar poemas, você pode criar falas, ilustrações sobre amor, mas
é um tema tão abrangente e profundo, é um atributo da divindade, um atributo que é comunicado, né? Ele comunica ao homem a capacidade de amar, não como ele ama. A maneira como ele ama é algo que para nós é inalcançável. Ele vai nos treinando, esculpindo o nosso caráter até que chegamos a algo parecido, né, na nossa expressão de existência, algo parecido com o amor de Deus. Mas essa é uma característica da natureza divina. E o mais próximo que chegamos do que é amor, João, quando ele tenta ilustrar amor, ele sempre associa com prática, né? Filhinhos, não amemos só de palavras, né? Mas em verdade e em ações. Isso é uma verdade que João buscou aonde? Ele buscou na filosofia, nas experiências? Não, ele buscou em Deus. Porque quando Deus foi revelar ao homem o seu amor, ele o revelou manifestando-se através de sua graça. Não por isso eu vi a camisa sobre a multiforme graça, né? Eu tô com a camisa da escola dominical. Beleza. A gente define graça, e graça é uma expressão do amor de Deus. Eu até coloquei aqui que graça é a manifestação do amor. Geralmente as pessoas dizem que graça é um favor não merecido. Ótimo, é um favor não merecido. Eu gosto de dizer que graça é o amor ativo de Deus oferecendo a maior de todas as dádivas a quem merecia o pior de todos os castigos. Isso é graça. A graça é Deus expressando, é o amor de Deus sendo expresso, dando ao homem exatamente aquilo que o homem não merecia e era inalcançável para o homem. E o que foi que Deus deu ao homem? Quer dizer, o que era que o homem merecia? Para fazer, Luiz, aquela ilustração do veludo negro, né? Na lição passada. O que é que o homem merecia? O homem merecia o inferno por causa do seu pecado. O inferno é o afastamento eterno da bondade divina. As pessoas dizem assim, o inferno já é aqui. Não. Aqui nesse mundo, conquanto esteja mergulhado em corrupção, em maldade, em vileza, em tudo que há de ruim, nesse mundo ainda há muita expressão de graça. O homem mais perverso que possa existir, um dia foi amado por seus pais, foi beijado por uma mãe, um dia se apaixonou por uma garota. O homem, por mais perverso que seja, é provável que em algum momento ele tenha levantado um filho nos braços e amado com todo o seu coração. Bonito. Entendeu? Mas então você vê que esse mundo, embora esteja mergulhado em iniquidade e maldade, esse mundo reserva nele, preservado nele, muitas expressões da graça e do amor de Deus. Luiz Carlos, existe uma linha de pensamento que é defendida por alguns teólogos, né, que é o deísmo. O que seria o deísmo? Eu sei que, assim, por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque a ênfase que ele nos faz aqui, o nosso comentarista, sobre o amor de Deus ser um Deus de amor, um Deus amoroso, o próprio amor, né? Amor implica relacionamentos. Quando a gente ama, a gente busca o objeto amado, né? Então, quando você se apaixonou, quando você passou a amar a sua esposa, seu desejo era estar próximo a ela, era trazer, fazer o bem, né? Porque o amor é isso, é querer o bem daquele outro ser, daquela pessoa quem você ama, né? E o deísmo, ele ensina que Deus, se eu estiver errado, me corrija, né? Que é como se fosse aquela metáfora do relojoeiro, né? Que fez o relógio, deu corda e pronto. Se afastou. Se afastou. Né? Sim, sim. Não, isso não tem nenhuma relação com o Deus expresso nas Escrituras, né? É muito mais parecido com o Deus Júpiter, né, dos gregos, né? Que os homens clamavam a ele, mas no máximo que ele fazia era frangir a testa, mas ele estava absorto em si mesmo, só pensava em si mesmo e não necessariamente se inclinava aos homens ou aos anseios dos homens ou coisa parecida. Não tem absolutamente nenhuma relação com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é
profundamente relacional. Se observar, Deus faz toda a criação, e depois ele cria o Éden, coloca o homem lá, e ele planta um jardim no Éden, para que nesse jardim ele pudesse encontrar com o homem. O jardim plantado no Éden é uma espécie de tabernáculo aonde o homem tinha acesso a Deus todos os dias. Não é bacana isso? Deus parece visitar essa mesma cena quando o povo está no deserto. Que ele lá, não fale memória, eu acho que é o capítulo 20 de Êxodo, que ele está conversando com Moisés, aí ele diz, me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio do povo. Será como um jardim no meio do Éden, que é o seu povo. Essa expressão tabernáculo vai ser revisitada novamente lá no Novo Testamento. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Né? Então, Jeremias 33, acho que é 33, tem um texto que diz assim, com amor eterno te amei, e com eterna misericórdia te atraí. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Deus que dá corda no universo e se afasta. Não tem absolutamente nada a ver. Então a essência de Deus, da sua natureza, é o amor, né? É o amor. Deixa eu só completar o raciocínio que eu falava sobre o que merecíamos era o inferno. E eu falava que aqui na sociedade, por mais ruim que seja esse mundo tão cheio de injustiça, existem profundos aspectos da bondade de Deus o tempo inteiro. O próprio Cristo diz lá no Sermão do Monte que Deus faz brilhar o seu sol sobre justos e injustos, e vir chuva sobre maus e bons. Então, o inferno seria um lugar de punição eterna, aonde o homem não tivesse qualquer lampejo da misericórdia divina. Isso significa que o homem que está no inferno sequer tem a capacidade de se arrepender dos seus males. E ele sofre eternamente as sanções da lei de Deus, o punindo por seu pecado. O que Deus nos deu na redenção e no amor, na expressão do seu amor, foi Cristo. Não foi o perdão, não é a justificação, não é o céu, não é isso. O maior prêmio da redenção é o próprio Deus ser dado a nós. A Bíblia diz lá em Pedro diz assim, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O grande prêmio da salvação é Deus se dar para o pecador. Isso é amor. Maravilha. E João 3,16, né, que no Novo Testamento... Texto áureo do Novo Testamento, né? Isso, e vai mostrar o amor dele por todas as criaturas, né? Todas as criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira. A grande ênfase ali, de João 3,16, é que ele amou indivíduos imerecedores desse amor. Né? Ele amou um mundo perverso, homens indignos, ele amou profundamente. Não poderia ser diferente, meu Luiz Carrara, essa questão da visão missionária, da obra missionária, de que a gente escolhesse, né? Vamos pregar o evangelho para este povo e não para aquele, né? Porque o texto diz que Deus amou o mundo, isso assim engloba a totalidade dos Todas povos, as pessoas são, de alguma forma, alvo desse amor, né? Nós não temos a capacidade de saber quem vai responder positivamente. O nosso dever é buscar em Deus ter e nutrir essa mesma esfera de amor pelo mundo perdido, né? Eu me lembro de Josué Irion, ele pregando uma vez, e ele falou como no meio de um festival em outro país, em Cuba, um festival que estava tendo, muito parecido com o nosso carnaval aqui no Brasil, né? E ele disse que as pessoas estão ali mergulhadas no pecado, e ele angustiado de joelhos orando. E era como se ele ouvisse o próprio Deus dizendo, essa é a dor que eu sinto pelo mundo caído, né?
E eu me lembro de Leonardo Ravenhill dizendo, será que nesses últimos dias Deus encontrará algum homem que se dobre diante dele e diz, Senhor, enche-me com as angústias de Cristo? Nós precisamos buscar em Deus a sensibilidade que há e que habita no coração de Cristo por um mundo caído. Glória a Jesus. Dá muita coisa para falar, mas nosso tempo é pouco, irmão Luiz Carlos. Vamos avançar aqui no segundo subtópico. Vamos falar no segundo subtópico sobre a redenção no Antigo Testamento. E aí nós vamos ter, né, a definição do termo redenção, que é muito comum. Muito comum. Inclusive é o nome de uma das cidades aqui do Ceará. É, né? Verdade, a Solange, minha esposa, é de lá. Olha aí. Nasceu lá em Redenção. Coincidência. E aí nós precisamos, gente, porque é muito comum a gente ir utilizando palavras sem mais pensar no significado delas. Né? E aí ele vai nos trazer. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Né? Então esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação, ou seja, dessa palavra, do significado dela de comprar ou de pagar, né, a liberdade de um escravo, é que nós vamos depois transportar isso para o Novo Testamento vai falar da salvação. O Novo Testamento amplia, né, o significado. Né? Como se essas representações que temos no Antigo Testamento fossem figuras, fossem sombras, cuja realidade é aquilo que nós descobrimos no Novo Testamento. Muito bem. Aí o comentarista, ele, né, nos brinda aí com os diversos aspectos da palavra redenção, né, no Antigo Testamento. Pode significar o resgate de um escravo, né, e resgate aqui a gente também tem que entender como a própria libertação mediante um pagamento, né, mediante um preço. Nós temos também o sentido de recuperação de um campo. Até você ilustrou a história de Ruth, né? E Boaz, ele é o resgatador. É, o parente remidor, né? O remidor, resgatador. Ele vai comprar a propriedade, né, do seu parente. É o herdeiro legal, né? Isso. Muito bem. Temos também no sentido do resgate de um animal macho primogênito, né, que Deus ele determinou que todo animal macho, né, primogênito, ele pertencia ao Senhor. E ele devia, para que, assim, ou a pessoa sacrificava aquele animal, né, ou então pagava o preço de um resgate, o preço do resgate daquele animal. Havia lá havia lá um valor estabelecido na lei, e aí então aquela pessoa poderia ficar com o animal, né, o proprietário, o dono. Se não, ou ele matava o animal, né, porque ele pertencia ao Senhor, tinha que ser feito um holocausto, né, ou então ele pagava aquele preço. No caso de um jumento, né, aí fazia a permuta por um outro animal, pelo valor também. E nós temos o resgate da morte, ou resgate de um condenado à morte, né? Os irmãos podem ir acompanhando, desculpa. Tá certo? Então, irmão Luiz Carlos, eu queria que, assim, como esse ponto, ele é, assim, é bem, né, mais objetivo, que a gente fosse para o terceiro subponto, em que nós vamos ter a aplicação desse termo no Novo Testamento. Isso, e aí exatamente. Eu já passo aqui a vez para você poder comentar. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Aí nós temos aí diversos textos que falam sobre essa atividade de nos resgatar. Por exemplo, Gálatas, ele fala que ele nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos debaixo da maldição da lei, porque por natureza nascemos contrários a ela, uma predisposição para desobedecer, e que Cristo nos redimiu, né, lá em Efésios 1:7, né, por meio da redenção do seu sangue. Textos como Pedro 1:18, 19, né, que vai tratar que
não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, que é redimidos, né? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebera dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro Santo e Imaculado. Então, esse é o aspecto da redenção no Novo Testamento. Ou seja, todas essas figuras apresentadas no Antigo, todas elas apontavam para esse aspecto da redenção. As figuras mais fortes que temos é a figura do povo saindo do Egito, que o Senhor vai dizer, ali Deus resgatarei nação, com braço estendido, né, mão forte e braço estendido, uma nação, né? Assim, a gente fala do resgate de um escravo. Isso. Mas ali Deus resgatou uma nação. Toda, uma nação, né? Uma nação. O que pode ser uma representação do escravo é o indivíduo, né? E a nação representando a igreja sendo resgatada, né? A igreja é esse compilado de indivíduos que estavam no mundo e foram arrancados das trevas para a maravilhosa luz. Vale ressaltar que esse é um preço, esse sangue é um preço pago a Deus, né? Pago a Deus. Não há importante dizer isso. Não há uma transação aqui onde Satanás é um co-redentor aqui. Isso aqui é um absurdo. A Bíblia fala que esse sacrifício é oferecido a Deus. Cristo é um sacrifício oferecido a Deus. Uma coisa que também podemos ressaltar sobre essa ideia da redenção é que Cristo é o sacrifício perfeito. A natureza da redenção, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é substitutiva. O preço é pago, né? Pago, e ele leva sobre si os nossos pecados. É o que nós vamos ver Paulo falando em Romanos sobre a justificação, que é quando todas as nossas dívidas, todo o nosso pecado é tributado na conta de Cristo. Cristo leva eles. E toda a justiça de Cristo é transferida para nós. Toda a dignidade de Cristo é revestida, nos reveste. Os méritos, né? Os méritos dele. Então ele paga o preço, e esse preço é pago a Deus. É como se fosse... A lei demandava que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar, morrerá. E a etapa final da lei, né, do castigo da lei, era a condenação eterna. O complemento de todo o castigo da lei era a condenação eterna. E veja que não havia como um homem se salvar. Não havia como homem algum se salvar e resolver o seu problema, a sua dívida com Deus. Digamos que fosse possível você, embora nascer com a natureza pecaminosa, você não cometer pecado nenhum, toda a sua vida. Mas você nasceu com a natureza pecaminosa, você já tem essa dívida. Você viveu e Deus vai lhe dar 1000 anos para viver, e em 1000 anos você não vai cometer nenhum pecado pensado. Mas você tem a natureza pecaminosa. A sua dívida ainda é absurda. Mas eu posso ilustrar melhor isso aqui da seguinte maneira. De que maneira nós compreendemos o tamanho de um pecado? O tamanho de uma dívida, de um pecado? Eu sempre respondo que o pecado não é medido pelas nossas balanças moralistas. A nossa balança pensa, né? Um irmão, uma pessoa comete um pecado numa semana, e aí nós temos já exatamente um modelo de como agir com ele, né? Dependendo do pecado, a gente pode usar aquele texto de Paulo que diz assim: não saudeis pelo caminho. A gente já tem texto para tudo. A gente sabe exatamente como julgar e como condenar. Frequentemente, a gente acha que o indivíduo é um mau caráter. Esse é um mau caráter. Digamos que na semana seguinte, nós tropeçamos e caímos em algum pecado escandaloso. E a gente recebe a visita de algum irmão na nossa casa. Frequentemente, o nosso trato com a nossa situação é diferente. Irmão, o diabo me pegou desprevenido, eu estava num momento de fragilidade. É assim o nosso julgamento. Então a nossa balança pensa. O pecado é sempre horrível no outro e é um deslize em nós. Então, como eu posso resolver isso? O pecado é medido pela dignidade contra quem o pecado é cometido.
Então, qual a medida do pecado? É a medida da dignidade contra que o pecado foi cometido. Entendi. Se eu penso que todo e qualquer pecado, por menor que seja, ele tem a proporção da eternidade, porque ele tem a proporção da dignidade de Deus, então todo pecado está além da minha capacidade de exercer justiça para compensá-lo. Eu não tenho a capacidade de produzir uma justiça comparada à justiça de Deus. Não tenho a capacidade de ser bom como Deus é bom. Não há ninguém é bom senão Deus, né? Então eu não tenho a capacidade de exercer uma vida de santidade como a de Deus. Em algum momento da minha vida eu já falhei. Hoje eu já falhei. Entendeu? Então eu não tenho a capacidade de produzir justiça a ponto de alguma forma compensar o pecado que eu cometi. Porque ele deveria ser uma justiça comparada à justiça de Deus. Então qual a solução? A solução é Deus lidar com Deus mesmo. Só Deus pode resolver o problema dele conosco. Como? Ele envia o Cristo. O Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, cheio de dignidade e justiça. Ele desce ao mundo dos homens. As partes mais baixas da terra, como disse o apóstolo. Ele desce aqui. Ele se faz servo. Ele se faz humilde. Ele se relaciona com os homens. Vive uma vida de justiça a tal ponto de dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E na cruz ele se dispõe. Ninguém tomou Cristo pelos pulsos. Ele se entrega. E até no Calvário, nem a morte tem o poder de tocá-lo. Você notou isso? Ele está lá suspenso na cruz, e eu tenho certeza que ele tinha a capacidade física dos outros presos, de aguentar mais algumas horas. Mas a Bíblia diz que quando ele notou que havia encerrado o trabalho, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, está consumado. E então, reclinando a cabeça, morreu. Então, não foi a morte que agarrou Jesus, foi Jesus que se agarrou com ela. Não foi a morte que a Jesus matou. Exatamente. Então é isso. Tem aquele, né? A morte a Jesus matou. Na verdade, ele se entregou. Ele se entregou, ele entregou o Espírito. Ele mesmo disse: a minha vida eu tenho poder para dá-la. E poder para tomá-la de volta. Tornar tomá-la, né? Então, este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele deixou ele claro. Dá essa ênfase, né? Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então a remissão é o preço pago, porque nós não tínhamos condições de pagar, é o preço pago para nos resgatar. Ele diz assim: a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Então essa é a obra declarada no Novo Testamento. Não foi com coisas corruptíveis, porque se o sangue de bodes e tal podia, né, purificar o homem, aí ele diz, né, em Hebreus, né, quanto mais o sangue de Cristo. E, no entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada, né, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Nós podemos definir a obra da redenção em 3 etapas. Justificação, santificação e glorificação. Ou redenção, né, regeneração, santificação e glorificação. Isso é a soteriologia. Isso é soteriologia. Os irmãos que forem pesquisar, esse é o tema aqui relacionado desse tópico. Então perceba que a justificação ou a regeneração aqui é esse processo de entrada no reino. É como se fosse a nossa saída do Egito. A glorificação é a nossa entrada na Canaã. É a conquista da terra. A entrada na Canaã celestial, no verdadeiro descanso, né? Porque quando eles chegam na terra da conquista, aí é dito pelo profeta: ainda resta um descanso. Ou seja, aqui é só uma sombra da cidade celeste, né? Então, o processo entre o Egito e Canaã é o deserto. E o deserto é a santificação. Poderíamos dizer... Muito lindo isso, muito bom. Poderíamos dizer que a santificação é a glorificação em processo. É em processo. É Deus esculpindo em nós o caráter de Cristo.
Glória a até o Jesus. final da etapa da nossa redenção na glória com Deus Pai. Muito bem, irmãos. Eu acredito que tenha sido esclarecedor. Quer dizer mais alguma coisa, irmão Luiz Carlos? Eu queria só ler o texto da Célia Lloyd Jones. Muito porque eu não li, era no primeiro tópico, eu não li, eu só li e aí a gente segue para o próximo. Pronto. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, mas eu vou tentar copiar esse material e entregar para o nosso irmão Josué, para ele colocar à disposição dos irmãos no link, né, lá no mesmo link, para os irmãos que quiserem ler. É um texto muito curto, mas que ilustra bem essa obra da redenção. Shelley Lloyd Jones, ela traz é um livro escrito para crianças. Na descrição eu vou deixar bem direitinho para os irmãos. Mas olha como ela ilustra a obra da redenção de Deus. Ela diz assim: assim que a cobra viu a sua chance, ela escorregou silenciosamente até Eva. Deus realmente ama você? A serpente sussurrou. Se ele te ama, por que não permitir comer esta agradável, suculenta e deliciosa fruta? Pobrezinha, talvez Deus não queira que você seja feliz. As palavras da cobra entraram nos ouvidos de Eva e afundaram profundamente no seu coração, como veneno. Deus me ama? Eva desejava saber e, de repente, já não sabia mais. Apenas confie em mim, a serpente disse. Você não precisa mais de Deus. Uma pequena mordida e já basta. E você será mais feliz do que já pôde imaginar. Eva pegou a fruta, comeu o pedaço e deu a Adão, que comeu um pedaço também. E uma terrível mentira entrou no mundo para nunca mais sair. Essa mentira viveria em todo o coração humano, sussurrando para todos os filhos de Deus: Deus não te ama. Mas avançando na história, Deus não deixaria seus filhos viverem assim para sempre. Não em tal dor e não sem ele. Mas só haveria um modo de protegê-los. Vocês terão que deixar o jardim agora, disse Deus aos seus filhos, com os olhos marejados de lágrima. Este lugar não é mais seguro para vocês. Mas antes deles saírem do jardim, Deus fez roupa para os seus filhos para cobri-los. Ele gentilmente os vestiu e os enviou para uma longa, longa viagem, fora do jardim, fora do seu lar. Bem, em outra história, tudo terminaria aqui, e este seria o fim. Mas não nessa história. Deus amava muito seus filhos para deixar que a história terminasse ali. Embora ele soubesse que sofreria, Deus tinha um plano magnífico. Um dia teria seus filhos de volta. Um dia ele faria o mundo ser perfeito, o perfeito lar deles outra vez. Um dia ele limparia toda a lágrima de seus olhos. Vejam vocês, apesar de tudo, Deus ama muito seus filhos e este amor não para nunca, nunca desiste, nunca se interrompe e para sempre ele os ama. Embora eles, seus filhos, viessem a esquecer-se de Deus e até viessem a fugir e se esconder dele, em seus corações, de uma forma profunda, os filhos de Deus sentiriam sempre sua falta. E por muito tempo, estes filhos perdidos desejariam voltar para o seu lar. Por fim, antes que eles saíssem do jardim, Deus sussurrou uma promessa para Adão e Eva. Não será sempre assim. Eu virei salvá-los. E quando eu o fizer, eu irei lutar contra a serpente e os libertarei do pecado, das trevas e das tristezas que vocês deixaram nesse lugar. Eu voltarei para vocês. Ele vivia. E um dia, o próprio Deus esmagaria a cabeça da serpente mentirosa. Glória a Deus. Bonito, né? Muito bonito. Muito bem, meus queridos irmãos, professor Luiz Carlos. Nós agora vamos
adentrar ao terceiro ponto da lição, que tem como título Visão Bíblica do Caráter Transcultural da Missão. Neste primeiro subponto do terceiro tópico, nós temos como título Um Deus Missionário. O que a gente teria, assim, o que já vem sendo tratado, né, desde a lição anterior e nesta também, desse caráter missionário de Deus, o que a gente poderia pontuar mais aqui? Bom, a ênfase desse tópico é tratar como no Antigo Testamento, já ali em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 12, a fala de Deus não está relacionada apenas ao indivíduo. Por exemplo, em Gênesis 3,15, quando ele fala da semente da mulher, ele está relacionando a redenção a toda a humanidade por meio da semente da mulher, lá em Adão. Em Gênesis 6, quando se fala do dilúvio, a fala do Senhor para Noé e sua família, ela também está relacionada a toda a carne, toda a terra. Tanto quando Deus vai trazer o juízo, Deus salvando uma família para preservar, como a promessa de Deus feita a Noé após o dilúvio. Então Deus está falando com todas as nações através da maneira como ele se comunica com Noé. A eleição de um povo para abençoar todos os demais, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, nós temos isso aonde? No chamado de Abraão. Deus está construindo um povo para, por meio desse povo selecionado, Deus abençoar todas as nações. É por isso que desdobra aqui. Neste aspecto, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. E aí ele termina dizendo, a ênfase que Deus dá a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse aqui é a visão bíblica do caráter transcultural da missão, ou seja, é Deus transpondo tanto uma cultura, um padrão, um povo, uma nação, como ele, através da promessa feita a um homem ou a uma família, ele está falando dessa promessa e relacionando ela à maneira como ela vai alcançar pessoas fora daquela cultura, em outras nações e coisa parecida. A gente poderia dizer que foi a estratégia, né, desse Deus missionário, através de Abraão, de alcançar todos os povos. Porque Deus poderia abençoar todos como de uma vez, né? Mas ele escolheu um meio. Deus escolheu um meio, estabeleceu um propósito, e ele podia simplesmente, não sei, se revelar a todas as pessoas de uma só maneira. Mas Deus estabeleceu um caminho. E esse caminho passa por um homem saindo do paganismo, né? E por meio de sua obediência em seguir a Deus e se relacionar com Deus, Deus faria dele uma grande nação, e nessa nação, em Abraão, como o pai dessa nação, as famílias da terra seriam alcançadas. Isso é o caráter transcultural da missão de Deus. Que Deus transmite a um homem um meio sob o qual Deus irá abençoar outras pessoas. É Deus transpondo barreiras, culturas, nações, povos e línguas através da bênção que ele derrama sobre um só homem. Assim também toda obra missionária, ela tem que ter uma estratégia, né? Tem que pensar, planejar um ponto de partida, né? De como... Vendo a história da Assembleia de Deus, a gente fica assim, como é que Deus envia aqueles missionários para Belém do Pará? Por que ele não enviou para São Paulo? Por que não enviou para o Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, né? E quem estuda a história da Assembleia de Deus vai ver que Deus não partiu das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, né? Mas havia uma estratégia, porque ali em Belém estava na época das seringueiras, né? E aquelas pessoas, muita gente foi para a Amazônia naquele tempo, inclusive cearenses, foram muitas pessoas para lá,
E depois, quando passou aquela fase, né, na economia brasileira, aquelas pessoas voltaram para os seus estados, se espalharam pelo país todo e assim a mensagem pentecostal Já pensou? alcançou, né, muitas vidas. Muito lindo. E essa coisa esse ponto é muito interessante. Era o ciclo da borracha. Ciclo da borracha, né? para ser mais claro. Nunca é sobre uma pessoa, né? Tipo, a obra de Deus, ela não está voltada apenas para o indivíduo, mas para um meio de Deus alcançar outros indivíduos através dele, da obediência de um homem só, né? Então Deus vai repetindo essa estratégia no plano dele, né? Através da obediência de um homem. É interessante que, por exemplo, Abraão vai ter 3 ou 4 textos na Bíblia que quando falar de Abraão vai dizer assim, o meu amigo. Deus não diz isso para nenhum outro indivíduo. Abraão, o meu amigo. E aí ele é o pai dos que creem. E os que creem, o que é que Jesus diz sobre ele? Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Muito bem. No segundo subponto, nós temos a escolha de Israel e sua missão. Aí, irmão Luiz Carlos, né, a gente precisa pensar no papel de Israel, da nação de Israel, né? Porque aquela nação foi toda preparada por Deus. Deus lhe deu a lei, né, que nenhuma outra nação tinha. E Deus abençoou com grandes vitórias, né, com a própria terra. Exatamente. E aí, assim, como foi que Israel se portou em relação a esse favor divino? E dentro desse plano, será que ele cumpriu, ele fez a parte dele? É isso que eu queria que você pontuasse. Pronto. A nossa lição, ela faz um apanhado geral da história, né, um resumão. Mas se os irmãos notarem bem, vão ver como Deus chama, através de Abraão, vai multiplicar o povo em Êxodo já é um número incontável. O povo que sai do Egito já é em torno de 3 milhões, né? Esse povo, saindo do Egito, ele peregrina cerca de 11... Era uma peregrinação do Egito até o Sinai, era em torno de 11 dias. Qualquer indivíduo peregrino levava 11 dias de um ponto a outro. Mas como havia muita gente, 3 milhões de pessoas, haviam cavalos, havia animais, haviam carruagem, havia idosos, crianças e tudo mais, eles levaram 3 meses. 3 meses. Passaram mais um tempo lá no Sinai, onde eles murmuraram contra Deus e pecaram, e do Sinai eles completaram um período de tempo que deu um total de em torno de um ano e 4 meses, mais ou menos, até chegar a Canaã. Aí é quando eles mandam os espias irem ver e tudo, quando voltam, aquela murmuração, e Deus manda o povo voltar e vão ficar peregrinando e tudo mais. Então, dali em diante você vê que esse povo é um povo que continua sempre fracassando contra Deus. O maior exemplo disso está lá em Juízes, né? O ciclo vicioso de arrependimento, restauração, desvio, queda, juízo, o tempo inteiro, esse ciclo vicioso. Esse povo vai levar essa conduta, essa prática. Nem todo o povo está temente a Deus, servindo a Deus o tempo inteiro. Deus vai levantando homens e o povo passa por períodos de efervescência espiritual, de ânimo, mas posteriormente o povo cai novamente. Nós vamos ver que, por exemplo, Israel, quando se divide em 2 grandes nações, grandes blocos, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul, o povo de Israel continua pecando contra Deus, não produz um único rei temente a Deus, e acaba sendo levado para a Síria e é disperso. Posteriormente, o povo de Judá continua a pecar contra o Senhor e falhar contra Deus até que o juízo vem sobre eles. Eles vão para Babilônia, onde passam 70 anos até voltarem desse cativeiro. A pergunta que se levanta é: e a promessa de Deus? E o plano de Deus? Deixa eu fazer uma colocação aí nessa sua fala. É assim, porque Israel,
herdou a promessa, né? Deus deu a promessa a Abraão, mas Abraão passou. Depois essa promessa foi herdada por Isaac, depois por Jacó, pelos patriarcas, né? E a nação, depois de estabelecida, herdou a promessa, Isso, porque eram os exatamente. descendentes, né? Como é que ficou a promessa de Deus? Quando eles foram levados para o cativeiro, né? A Bíblia apresenta que existem promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. Em algum aspecto, o povo de Israel, no projeto de Deus, eles deveriam ser luz para os gentios. Mas em certo aspecto, essa promessa estava relacionada à maneira como o povo se portava diante da lei do Senhor. A lei foi estabelecida e promulgada no Sinai. Deus estabeleceu meios sobre os quais o seu povo viveria. Deus protegeria o seu povo, guardaria o seu povo e tornaria o seu povo próspero. A resposta do povo era a obediência e a dependência de Deus e o testemunho diante dos povos. O que o povo faz é sempre fracassar na sua responsabilidade. De modo que essa promessa ela só tem poder e vigor nesse sentido enquanto o povo responde de maneira coerente com as sanções estabelecidas por Deus. Nesse sentido. As promessas incondicionais de Deus têm a ver com o projeto de, por meio de Abraão, trazer a bênção da redenção para os povos através de Cristo. Isso o povo não conseguiu mexer. Quer dizer, embora as 10 tribos tenham sido levadas para a Síria, no cativeiro, e tenham sido dispersas por lá, e se misturado, Deus ainda preservou a promessa e sustentou por meio de Judá. Ele podia ter apagado Judá da história. Mas lembra da promessa feita a Davi? Que ele disse que da casa de Davi o cetro não se apartaria. Entendeu? Então, a promessa de Deus ainda se mantém, apesar dos homens. Isso, irmãos, isso é visto ao longo da história da Bíblia. Deus mantém a sua parte da aliança, apesar de nós. Quando Deus fez aquela aliança com Abraão, e Abraão esperou Deus aparecer para passar por entre os sacrifícios, lembra? Apareceram as aves de rapina querendo comer do sacrifício, ele ficou enxotando, até que quando as bichas foram embora, ele, de tão exausto que estava, caiu e adormeceu. Quando ele acordou, Deus estava passando sozinho por entre o sacrifício. E era Deus estabelecendo que havia um programa no seu projeto. Havia um programa no seu projeto onde o homem não teria competência de dar resposta na obra da redenção. O homem não teria competência de dar continuidade. E Deus faria uma aliança consigo mesmo. Ele próprio faria a aliança e ele manteria a aliança de pé. Entendeu? Isso é cumprido e reverberado até na profecia lá, acho que é Ezequiel, que ele vai dizer assim: eu farei uma aliança comigo mesmo, diz o Senhor, que eu tirarei de vós o coração de pedra, darei um coração de carne, porei o meu espírito em vós e gravarei a minha lei no vosso coração, para que nunca se apartem de mim. Então esse é o ponto onde Deus vai manter a sua parte da aliança de pé. O que compete ao homem, aqui Israel, pelo menos no que tange a isso, ele falhou. Muito bem. E aí no terceiro e último ponto, o subponto, nós temos a escolha da igreja, né? O Senhor sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, né, a promessa era para o descendente, né? O descendente. Paulo vai frisar bem isso, né? Depois, eu acho que é em Romanos, Isso. Que a promessa não era para a descendência para a nação como um todo, mas para o descendente, um descendente. Maravilha, né? E aí Cristo, ele cumpre realmente esta promessa, e então vem o surgimento da igreja. O que nós teríamos aí? Dizer qual é o papel da igreja, como a igreja herdou essa promessa, essa incumbência, né?
Fale para nós, por favor. Exatamente. Aqui nós chegamos ao ponto em que Deus vai manter. Semana passada, nós vimos um texto de Isaías que falava de que como os gentios atenderiam ao chamado de Deus, né, para a redenção. E aí, nós vemos aqui que o cumprimento das profecias em Cristo Jesus, apesar do povo, quer dizer, quando o povo sai do cativeiro, ele está liberto desse vício em idolatria, né? Mas o povo está endurecido. Deus passa 400 anos em silêncio. O silêncio é quebrado com a chegada do anjo Gabriel diante de Zacarias, prometendo o precursor, como cumprimento à profecia de Malaquias. E aí nós temos a chegada do Cristo, independente do povo de Israel. Quer dizer, é Deus cumprindo a parte que competia a ele na aliança. E aí ele vai e constitui a sua igreja. O próprio Cristo diz, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele está edificando a sua igreja e ele está transmitindo a missão dele ao seu povo, à sua igreja. O texto que o senhor leu na semana passada, de João, né? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, a igreja foi transferido o encargo missionário de Deus, o encargo de levar a mensagem de boas novas para o mundo. A igreja coube essa tarefa. A gente poderia dizer, Maurício Carlos, que fazer missões é cumprir essa promessa, né? Cumprir essa promessa. Fazer com que a bênção de Abraão, que estava prometida de Deus abençoar todas as nações através dele, né? Cada povo evangelizado, a promessa é cumprida. É verdade. Né? Esse abençoar não é uma coisa estática, que eu entendo, né? É uma coisa dinâmica, é algo dinâmico. Ele se cumpre à medida que a igreja cumpre o seu papel missionário. Exatamente. Se nós nos retivermos às quatro paredes somente, vamos aqui cultuar, vamos aqui, né, viver em comunhão e tal, e ficarmos ali retidos, nós não estaremos fazendo com que essa promessa... É verdade. A igreja acaba se tornando mais dinâmica, mais vibrante, mais viva, mais florida, à medida que ela atende ao chamado de Deus de transmitir o evangelho. A graça, Paulo tem um texto lá em 2 Coríntios, que ele fala de eu não tornei em mim, a graça em mim não foi vã. Né? É como se você represasse. Né? Enquanto você está represando, você tanto está deixando de frutificar, né, quanto está deixando de abençoar. A graça está em nós não para nos tornar agraciados, né? Não só, mas para nos tornar ministradores da graça para outros, né? Pregadores, pregoeiros da graça de Deus para outros. Quem se beneficia é a própria igreja. Um exemplo marcante que eu conheço assim na minha história como cristão, em Maceió nós recebemos numa igreja duas missionárias, que elas fizeram um seminário com a gente lá no final de semana, sabe, de estudos. Elas falaram sobre contribuição e tudo, e o senhor me acredita que aquela ministração delas para a igreja impactou a tantas pessoas, que pessoas que eram tão improváveis de serem impactadas com o chamado missionário foram. Quem? Nós tínhamos naquela igreja, em Serraria, um departamento de senhoras muito grande na escola bíblica. E a escola bíblica era dividida, né? Tinha a escola para as mulheres e para os homens. E das mulheres tinham duas classes para as mulheres casadas. Uma para as mais novas e outras para as mais velhinhas. Então tinha a classe das irmãs mais velhinhas da escola bíblica. E eram muitas irmãs. Eu acho que dava para contar umas 50, 60 irmãs. Meio idosas mesmo. E foi interessante como elas participantes ali, ativas da escola bíblica, elas colocaram assim, rapaz, a gente vai fazer alguma coisa. Eram irmãs que dificilmente sairiam na rua assim para
fazer evangelismo, né? Eram visitadoras, mas para fazer evangelismo assim, em massa, não, por causa da condição. Essas irmãs resolveram adotar missionários. Irmão Josué, era incrível como fielmente, todo mês, essas irmãs tinham as suas contribuições para, me parece que eram 3 ou 4 missionários, elas mantiveram durante anos, e elas tinham um trabalho de oração intenso por eles. Elas adotaram mesmo. Então, assim, isso torna a igreja mais vibrante. Quer dizer, começou com uma intenção de fazer algo por missões, e isso resultou em quê? Em senhoras agora revigoradas no espírito, né? Cheias de frutos de graça, de justiça, e abençoando a obra de Deus. Quer dizer, quantas vidas foram alcançadas por missionários que foram alcançados pela oração e a contribuição daquelas irmãs. Então, o encargo espiritual que elas trouxeram para os ombros e para a vida daqueles missionários é sem medida. Então, esse encargo está sobre nós e o nosso dever é adotá-lo. Fazendo, será benefício para nós mesmos como igreja, para nós mesmos. É isso mesmo, Luiz Carlos, porque a gente, estudando essas lições, né, a gente vai entender e vai se despertar a levar essa mensagem cada vez mais longe. Eu sei que eu não, talvez assim, eu ou você, a gente não vai fazer missões transculturais, mas a gente estará cumprindo, né, esse mandado do Senhor a cada pessoa que a gente evangeliza. Nós estaremos abençoando com a bênção de Abraão. Né? Exatamente. Tá certo? Estaremos sendo herdeiros da promessa e fazendo com que a promessa se cumpra na vida de outras pessoas. Gerando, né, mais pessoas dentro dessa promessa, né? E por último, nós temos a nossa conclusão, né? Que nós precisamos, como a conclusão geralmente é um reforço de tudo aquilo que foi dito, né? É uma reiteração. Nós temos que a natureza missionária de Deus, desde o início da Bíblia, é importante que a gente veja isso com mais clareza a partir dessas lições, né? O plano sempre foi de salvar a humanidade, salvar, né, todos os povos, todos os homens, alcançar todas as pessoas através de uma família. Foi uma estratégia divina que nós vimos também, né? Nós temos este plano, ele está fundamentado no amor, e aí a gente não precisa falar mais disso porque realmente é uma coisa muito evidente nas Escrituras. Este amor nos estimula a levar a sério a obra missionária. O amor de Cristo nos constrange. Né? Julgando nós, e se um morreu, logo todos morremos. Todos morremos. Ele morreu para realmente, os se a gente que fosse, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu glória, e ressuscitou. Você é bom de memória. Não é? Então nós temos, né, irmãos, que nos constranger, ou não sei se temos, mas nós somos constrangidos, né, a fazer missões, a fazer evangelização por causa do amor de Cristo, que nos amou, né? Nos amou, nos salvou, e nós queremos também que outras pessoas sejam alcançadas. Ele não destruiu o pecador, que poderia, né? Ele poderia, e estaria certo se fizesse. E ele conta com todos nós para que todos se salvem. Glória a Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem, né? É claro que serão salvos aqueles que crerem. É o condicional, né? Isso. O todos aqui é qualitativamente, não quantitativamente, né? Qualitativamente, porque Deus salva a todos em uma natureza distinta de atitude, né? A atitude de crer, de responder a esse chamado da salvação. Então Deus quer que todos sejam salvos, mas Ele salvará aqueles que creem. Meus irmãos, o Luiz Carlos tem algumas considerações finais, tem algo a mais que você queira deixar para os nossos irmãos? Fique à vontade. Só os professores, meus amigos e companheiros professores, coloque isso diante de Deus em oração, orem pelos alunos, façam tudo com reverência, santo temor, confiem na graça de Deus,
que Deus está usando os professores como instrumentos para o aperfeiçoamento dos santos. Então entenda o grande encargo que Deus colocou sobre os nossos ombros e sejam fortes, valentes, sempre abundantes, né, como disse Paulo, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Então se esforcem, Deus vai abençoar a sua sala de aula, em nome de Jesus. Muito bem. Também quero agradecer pela atenção dos irmãos. Esperamos que sejam todos abençoados, fortalecidos neste trabalho tão relevante que é o trabalho de ensino, né? O ministério de ensino que Deus tem nos entregado. Quero encerrar com uma oração breve. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos agradecer a Ele pelas bênçãos. Bondoso Deus, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, meu Senhor, ao final deste estudo. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que de alguma forma estas palavras venham a somar este diálogo, Senhor, venha a acrescentar no trabalho dos Teus servos, na vida de todos aqueles que ouvirem, Senhor, daqueles que assistirem a este vídeo. Senhor amado, que esta mensagem das missões transculturais, trazendo, Senhor, da origem da Tua natureza, porque esta obra está realmente relacionada ao Teu caráter, à Tua natureza, que possamos, Senhor, trazer isso para as nossas vidas, nos propondo, nos dispondo cada vez mais a evangelizar, a pregar, a fazer missões. É o que eu te peço, Pai. Abençoa todos os Teus servos. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.